Como enfrentar uma prova discursiva em um concurso de alto nível? A prova discursiva em concursos de alto nível é uma das etapas mais desafiadoras para os candidatos. Diferentemente das questões objetivas, que permitem que o candidato escolha uma resposta entre opções, a prova discursiva exige a elaboração de um texto estruturado, claro e coeso. Esse tipo de avaliação não mede apenas o conhecimento sobre o tema proposto, mas também a capacidade de argumentação, organização do pensamento e domínio da língua portuguesa. Assim, enfrentar essa etapa exige uma preparação específica e cuidadosa, que vai além do simples estudo de conteúdo teórico. Uma das primeiras dicas para enfrentar uma prova discursiva é entender o comando da questão. Muitas vezes, os candidatos perdem pontos por não se atentarem ao que realmente está sendo solicitado. Antes de começar a escrever, é essencial ler atentamente a proposta e identificar quais são os pontos centrais que devem ser abordados. Se o tema exige uma análise crítica, é importante que o candidato não se limite a descrever o assunto, mas sim apresente argumentos e reflexões. Já se o tema pede uma explanação técnica, é necessário que o candidato foque em dados e conceitos precisos. Uma boa estruturação do texto é essencial em provas discursivas. Um texto bem organizado facilita a compreensão do avaliador e demonstra que o candidato possui clareza de pensamento. Normalmente, a estrutura básica de uma redação discursiva é composta por introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, o candidato deve apresentar o tema e a ideia central que será discutida. O desenvolvimento é a parte mais longa do texto, onde os argumentos são apresentados e debatidos. Já na conclusão, é importante retomar a ideia inicial e finalizar a discussão de forma coerente. A coesão e a coerência são outros dois aspectos fundamentais para a elaboração de uma boa redação discursiva. Coesão se refere à ligação entre as partes do texto, ou seja, como as frases e parágrafos estão conectados. Para garantir a coesão, o candidato deve utilizar conectivos adequados, como portanto, no entanto, assim, por outro lado, entre outros. Já a coerência diz respeito à lógica interna do texto, isto é, se as ideias apresentadas fazem sentido entre si e se estão de acordo com o tema proposto. Além de uma boa estrutura e da utilização adequada da linguagem, a argumentação é crucial em uma prova discursiva. Ao defender uma ideia ou ponto de vista, o candidato deve apresentar argumentos sólidos e bem fundamentados. Argumentar não é apenas expor opiniões, mas sim justificar cada ponto com base em dados, exemplos ou análises. Um erro comum é o candidato se apoiar em afirmações vagas ou superficiais, sem oferecer justificativas adequadas. Em concursos de alto nível, a banca examinadora valoriza textos que demonstrem profundidade e domínio do assunto. A prática de redação é uma das melhores formas de se preparar para a prova discursiva. Assim como em qualquer habilidade, a escrita melhora com a prática constante. O candidato deve buscar temas que possam ser cobrados no concurso e treinar a redação dentro do tempo estipulado para a prova. Além de praticar a escrita, é importante revisar os textos, identificar erros e buscar melhorá-los. A correção pode ser feita pelo próprio candidato ou com a ajuda de professores e colegas que possam apontar falhas e sugerir melhorias. Outro ponto importante é o conhecimento do tempo disponível para a prova. O candidato precisa estar atento ao tempo que leva para planejar, escrever e revisar seu texto. Muitas vezes, os candidatos gastam muito tempo na introdução e acabam não conseguindo desenvolver o restante do texto com a mesma qualidade. Para evitar esse problema, é recomendável fazer um planejamento prévio do que será escrito, dividindo o tempo de forma equilibrada entre todas as partes do texto. A leitura também é uma aliada poderosa na preparação para a prova discursiva. Quanto mais o candidato lê, maior é seu repertório de argumentos, exemplos e vocabulário. Ler textos de diferentes áreas, como artigos de opinião, ensaios e reportagens, ajuda a expandir o conhecimento sobre temas variados e a melhorar a capacidade de argumentação. Além disso, a leitura de bons textos permite que o candidato observe como os autores estruturam seus argumentos e como fazem uso dos recursos linguísticos para persuadir o leitor. O domínio da gramática e da ortografia é outro aspecto que não pode ser negligenciado. Um texto com muitos erros gramaticais pode prejudicar a avaliação, mesmo que o conteúdo esteja bem desenvolvido. Por isso, é essencial revisar as regras de concordância, pontuação, acentuação e outros aspectos da língua portuguesa.
A leitura atenta do texto após sua redação é uma etapa crucial para identificar e corrigir possíveis deslizes. Além disso, o uso de palavras e expressões de maneira adequada e precisa faz diferença no resultado final da avaliação. Uma dica valiosa para quem enfrenta provas discursivas é ser direto e objetivo. Textos muito longos ou repletos de informações irrelevantes podem cansar o leitor e prejudicar a clareza das ideias. O ideal é que o candidato desenvolva sua argumentação de forma concisa, sem perder a profundidade. O excesso de enrolação pode ser visto de forma negativa pela banca examinadora, que valoriza a capacidade de síntese e a precisão na comunicação. No momento da prova, é comum que o nervosismo e a ansiedade apareçam. No entanto, é importante manter a calma e confiar na preparação realizada. A tranquilidade é fundamental para que o candidato consiga organizar seus pensamentos e escrever de forma clara e coerente. Técnicas de respiração e relaxamento podem ser úteis para controlar a ansiedade e evitar que ela prejudique o desempenho. A leitura atenta das instruções da prova é outro ponto crucial. Algumas bancas exigem um número mínimo e máximo de linhas, enquanto outras podem impor limites de palavras ou até mesmo formatos específicos de redação. Não respeitar essas orientações pode resultar em penalizações. Por isso, é fundamental que o candidato esteja ciente dessas exigências e planeje seu texto de acordo com elas. Além do conteúdo e da forma, é importante prestar atenção ao estilo da escrita. O candidato deve evitar o uso de gírias, coloquialismos e linguagem informal. O tom da redação discursiva deve ser impessoal e formal, demonstrando respeito ao leitor e à banca avaliadora. Ao mesmo tempo, é necessário que o texto seja fluido e agradável de ler, sem se tornar demasiadamente rebuscado ou artificial. É importante também lembrar que a prova discursiva, em muitos casos, é uma oportunidade para o candidato se destacar dos demais concorrentes. Em concursos de alto nível, a maioria dos candidatos tem um bom desempenho nas questões objetivas, e a prova discursiva pode ser o diferencial para garantir a aprovação. Um texto bem escrito, com argumentos claros e bem estruturados, pode fazer toda a diferença na classificação final. Por fim, a confiança no próprio potencial é essencial para enfrentar a prova discursiva. A preparação adequada, aliada à prática constante, garante que o candidato tenha as ferramentas necessárias para produzir um bom texto. Encarar a prova com serenidade e determinação é o caminho para o sucesso em concursos de alto nível. Com dedicação e disciplina, é possível superar esse desafio e alcançar a tão sonhada aprovação. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!